estudantes do segundo e do terceiro ano. Tudo certinho com vocês? Estamos com mais uma aula de história, nossa aula número 30. Lembrem lá dos nossos combinados. Fique em casa, que é o lugar mais seguro para você. Lave sempre suas mãos e escolha um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, porque nós temos muitas coisas que vamos aprender hoje, certo? Os materiais que a gente vai utilizar: o caderno ou a folha para registrar a aula, lápis, borracha e lápis de cor. Eu vou dar um tempo aí para você pegar esse material, certo? Vamos continuar fazendo a nossa revisão da aula passada. Na aula passada nós falamos de leis municipais ambientais, preservação e conservação. E nós aprendemos com a Vivi que as leis municipais são normas que regulam a vida na cidade para que haja respeito à Constituição Federal e às leis estaduais em que o município está inserido. Ela é um importante instrumento para que as obrigações de interesse local sejam em favor da população. E também sobre a Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 225, cita que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ele é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, conservá-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E o meio ambiente, o que é? Nós vimos que o meio ambiente são todos os elementos vivos e não vivos que estão relacionados com a vida na Terra. É tudo aquilo que nos cerca, como a água, o solo, a vegetação, o clima, os animais, os seres humanos, dentre outros. Porém, está acontecendo muitas alterações que são prejudiciais e indesejáveis ao meio ambiente. Nós temos que preservar o meio ambiente. Isso é fundamental para manter a saúde do planeta e de todos os seres vivos que moram neles. Por isso que existem as leis, como as leis municipais, que são voltadas para o meio ambiente. E na aula passada a gente até conheceu algumas leis, certo? E vimos também os serviços essenciais, como o serviço de limpeza e coleta de lixo, o abastecimento de água, a energia elétrica, certo? Aprendemos também que nós podemos colaborar com o meio ambiente. Há muitas coisas que você pode fazer em casa para auxiliar na redução do impacto sobre o meio ambiente. Desligue as luzes quando você não precisar delas, não desperdice água, recicle o lixo. São pequenas atitudes que ajudam o meio ambiente a preservá-lo, conservá-lo e para que ele seja para todos, certo? Agora vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar dos símbolos municipais. Então pegue lá o seu caderno ou a folha para a gente registrar a aula. Coloque a data de hoje, aula 30, História, símbolos municipais. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
Símbolo. O que é símbolo? Eu fui lá procurar no dicionário e achei vários significados. Vamos ver? No dicionário, a palavra símbolo tem os seguintes significados: aquilo que representa ou sugere algo. Imagem ou objeto material que representa uma realidade visível. Sinal representativo. Objeto a que se convencionou atribuir um dado significado. Emblema. Nossa, gente, lendo tudo isso parece uma coisa muito complicada. Mas nós vamos fazer uma atividade para você entender melhor. E vamos até usar alguns temas que a gente já estudou, certo? Olhem lá. Quais desses emojis representam a alegria? Olhem os 3 que tem e me mostrem aí qual que representa a alegria. Se você falou o do meio, acertou, porque ali ele está até chorando de tanto rir. O primeiro está com uma cara assim de indignado, até os olhos para cima, assim, né? O último está com uma cara de triste. Vamos para outro? E qual desses emojis representa espanto? Qual que você acha? Se você falou o último, acertou, que tá com uma cara de espantado. O primeiro tá com uma cara de bravo e do meio de apaixonado. Emojis são símbolos que representam uma ideia, uma palavra ou uma frase completa. Esses símbolos têm a aparência de expressões ou de objetos, animais, entre outros. Opa, já aprendemos, o emoji é um símbolo. Vamos continuar? Quais lugares são considerados símbolos de Curitiba? Tenho ali 3 fotos. Se você olhar eles, qual que você acha que é símbolo de uma cidade? É só olhar que a gente já sabe em qual cidade que fica. Se você falou o Jardim Botânico, acertou, é símbolo da nossa cidade. Se você falou também o Museu do Olho, Oscar Niemeyer, também acertou. Eles ficam em Curitiba e representam a nossa cidade. Do meio ali é o Cristo Redentor, que não é aqui em Curitiba não, e aposto que tem muitos que já falaram. Fica no Rio de Janeiro, então são os símbolos dessa cidade. E dessas aqui, quais imagens foram escolhidas por lei para serem símbolos do Paraná? Lembra? A gente já teve aula sobre isso. Se você falou a gralha azul, acertou. E o pinheiro também são símbolos do Paraná. O girassol não é símbolo do Paraná. Eles foram escolhidos pela Lei Estadual 7.957, de 12 de novembro de 1984. Então, gralha azul, pinheiro são símbolos aqui do Paraná. Qual placa de regulamentação proíbe a passagem de pedestre? Olhem lá as 3 placas. Uma proíbe. Se você falou a primeira, acertou. Lembra até que a professora falou que quando há uma faixa diagonal, quer dizer que é uma proibição. Nas outras falam por pedestre, né, seguir ou à direita ou à esquerda. E aqui? Qual placa adverte o motorista que a via também é de trânsito de bicicleta? Aqui tá fácil, né?
é a única que tem a bicicleta. Nas demais aparece criança brincando, animais na pista ou até obras na pista, certo? E aqui, qual placa indica o serviço que será utilizado para encontrar o ponto de parada de ônibus? Esse aqui também está fácil, é a que aparece o ônibus. A primeira é o aeroporto, a segunda, que tem uma colher e um garfo, indica que é um restaurante, e a última, a cruz vermelha, é um hospital. As placas de trânsito também são símbolos legalmente instituídos para que o trânsito flua melhor, transmitindo ao condutor mensagens importantes, mantendo o trânsito em ordem e segurança. E agora, qual é a cor que simboliza a paz? Temos 3 cores ali: o branco, o verde e o vermelho. E qual a cor que simboliza a paz? Quem já não ouviu falar da pomba branca da paz? A gente passa o ano de roupa branca para trazer paz para o próximo ano. Então, é o branco. E agora, qual é a cor que simboliza esperança? Temos ali o amarelo, o azul e o verde. Você sabe qual simboliza esperança? É o verde. Até tem muitas pessoas que falam que verde é a cor da esperança. As cores podem despertar certas sensações e por isso elas também são símbolos. E aqui, qual é a bandeira do Japão? Se você sabe, a primeira é a bandeira da Espanha. A segunda é a bandeira do Japão. Se você marcou essa, acertou. E a última é a bandeira da Argentina. E a bandeira é um símbolo representativo de um país. Agora eu quero ver se você está bem bom de memória aí. Vocês vão desenhar a bandeira do Brasil. Eu vou dar um tempo aí para você fazer essa atividade.
aí, conseguiu terminar sua bandeira do Brasil? Se você não terminou agora, você pode terminar depois, certo? E a bandeira nacional é um dos símbolos nacionais conforme estipula a legislação de nosso país. A atual bandeira brasileira foi criada pelo decreto do presidente que assumiu após a proclamação da República, em 19 de novembro de 1889. Ao longo do tempo, ela teve várias modificações. A última ocorreu em 11 de maio de 1992. E quais são essas modificações? A primeira versão da bandeira brasileira tinha só 21 estrelas. Foi feita em 19 de novembro de 1889. Já a última versão tem 27 estrelas e foi modificada em 11 de maio de 1992. E a gente sempre aprendeu da bandeira do Brasil que o verde representa as matas, o amarelo é o ouro, o azul são os mares ou os céus. Mas isso é uma visão errada. Eu vou falar para vocês o que significa e que tem a ver com a história de Portugal, certo? Olhem lá a imagem. O verde. Essa cor era utilizada pelos primeiros povos que habitaram Portugal. Essa cor passou a simbolizar liberdade quando os habitantes da região lutaram contra a invasão dos mouros na Idade Média. O amarelo. Essa cor fazia parte do brasão de armas de Portugal e foi adicionado depois da conquista de Algarve em 1249. É também a cor símbolo do povo que pertencia à esposa do imperador, a Leopoldina. Azul e branco. Essas cores remetem ao condado do qual surgiu o país Portugal. Interessante a gente aprender sobre isso, né? Então lembrar que não tem nada a ver com o verde das matas, o amarelo do ouro, mas sim com a história do povo português. E as estrelas, você sabe o significado delas? E é uma coisa bastante simples, elas são referências aos estados brasileiros e sua posição está de acordo com a posição da constelação no céu na cidade do Rio de Janeiro no dia 15 de novembro de 1889, que foi o dia da proclamação da República Brasileira. E ali, ó, destacado de amarelo, está a estrela que representa o estado do Paraná. Vimos que os símbolos representam diversas coisas, emojis, lugares, placas de trânsito, cores e tantos outros. Você certamente conhece muitos símbolos, mas a Vivi está com uma dúvida. Você conhece quais são os símbolos municipais de Curitiba? Então eu vou contar para vocês e para Vivi quais são os símbolos municipais. Os símbolos municipais de Curitiba, eles foram escolhidos pela Lei Ordinária número 2993 de 1967. E são os símbolos municipais: a bandeira, o brasão e o hino. Vamos falar um pouquinho da bandeira de Curitiba. Olhem lá a imagem. A bandeira municipal de Curitiba é retangular, tem um fundo verde e sobre esse 8 faixas vermelhas e sobre as faixas temos faixas brancas. No centro há um retângulo branco onde é aplicado o brasão do município. Cada um dos elementos e cores da bandeira possui significado próprio. O brasão ao centro simboliza o governo municipal. O retângulo branco representa que Curitiba é a capital do Paraná. O verde representa as propriedades rurais. E as faixas, o poder municipal. Quanta coisa nós aprendemos, né? Tanto da bandeira do Brasil como da bandeira de Curitiba. Agora nós vamos falar do protocolo para hasteamento e exposição da bandeira municipal de Curitiba. Ou seja, como deve ser esse hasteamento no mastro, né? Como a gente tem que se comportar também. Olhem lá essa foto.
Essa foto é na frente da Câmara Municipal de Curitiba. E a bandeira deve ser exposta de sol a sol. Normalmente ela é hasteada. O que é hastear? Ela é erguida no mastro às 8 da manhã e arriada, ou seja, descida e tirada do mastro às 18 horas da tarde. Mas professora, eu já vi bandeira à noite. Pode ter? Pode sim, desde que tenha uma iluminação especial destacando a bandeira, certo? Essa outra foto é na frente da Prefeitura Municipal de Curitiba. Tem ali as bandeiras. E quando hasteia-se mais de uma bandeira, como na imagem, a bandeira do Brasil sempre vai ficar no centro e mais alta do que as outras. E dos lados delas, então, fica a bandeira de Curitiba e a bandeira do Paraná, certo? E essa outra foto, ela foi tirada no Instituto Federal do Paraná, que é uma instituição de ensino. Em uma sala, em um salão, em um evento, a bandeira deve estar no fundo, num espaço em local de destaque. Como aparece aí na imagem, ela está no palco, no fundo, mas ela se destaca no meio de todas as coisas que tem ali, certo? Quando a bandeira está exposta até o meio mastro, como aparece aí nessa imagem, que também é na prefeitura, é porque aconteceu alguma coisa de comoção nacional ou teve um falecimento de alguém importante, certo? Então, meio mastro é um sinal de respeito por algo que aconteceu, né? Um sinal de condolência, que as pessoas estão impactadas e tristes com o que aconteceu. E o que devemos fazer com as bandeiras que já não estão adequadas para o uso? Professor, o que é uma bandeira que não está adequada? É uma bandeira que está danificada, ou seja, está soltando fio ou até suja. E ela vai ser incinerada. Incinerada? O que é isso, professora? Ou seja, ela vai ser queimada. E isso é de acordo com a lei do Brasil, 5.700 de 1971. Nossa, é uma lei tão antiga, mas que vale até hoje. Porém, se essa bandeira for relevante para a história do município, do estado, do país, ela será encaminhada para um museu para guardar, como é o caso da primeira bandeira de Curitiba que ainda tem guardada, certo? E esse ritual de incineração acontece nos quartéis. Mas, porém, tem a cerimônia de inumação das cinzas das bandeiras inservíveis. Professora, que coisa é essa? Essas bandeiras que não servem mais a gente chama de bandeira inservíveis. As cinzas das bandeiras queimadas, a gente faz essa cerimônia de inumação. O que quer dizer isso? É o ato de enterrar a urna com as cinzas das bandeiras incineradas. E isso acontece uma vez por ano, no dia da bandeira ou perto dessa data. Ultimamente, essa cerimônia acontece nas escolas municipais. Os representantes do Exército Brasileiro trazem a urna contendo as cinzas das bandeiras e entregam para 2 crianças da escola. Esses estudantes recebem a urna e levam para ser depositada em um buraco previamente, feito no jardim da escola, onde será enterrado e demarcado tanto o espaço no chão como uma placa comemorativa do ato, como aparece ali na imagem, na última imagem, certo? Agora vamos falar do brasão de Curitiba. O brasão de Curitiba é um escudo tendo em cima uma coroa, que classifica a cidade como capital do estado do Paraná. A mesma é de cor dourada para representar a primeira riqueza de Curitiba, que foi o ouro. No centro do escudo há um pinheiro prateado, que representa a natureza do município. De um lado tem 3 ramos de trigo, que simbolizam os primeiros povoadores, os negros, os portugueses e os índios. Do outro tem uma videira. Junto com o trigo, eles representam os produtos agrícolas da região.
Sob o escudo há uma faixa vermelha relembrando a cor da vida, tendo escrita sobre elas em letras prateadas a data da fundação da Vila de Curitiba, 29 de março de 1693. E onde que nós encontramos o brasão de Curitiba? Ele é utilizado principalmente em documentos oficiais da prefeitura, como por exemplo, leis, decretos. E um outro exemplo que faz bem parte do nosso dia a dia é no cartão de transporte do usuário, que utiliza o transporte público, os ônibus coletivos, certo? E vamos falar do hino de Curitiba. Para comemorar o aniversário de Curitiba, em 1965, o músico Bento Mussurunga e o poeta Ciro Silva compuseram uma marcha para a cidade de Curitiba. 2 anos depois, ela foi escolhida como hino oficial do município pela Lei Municipal número 2.993, de 11 de maio de 1967. E está previsto na Lei 5.700 e é aprovado em 71, que está em vigor até hoje, como que nós devemos cantar o hino. Devemos cantar o hino de pé, com a cabeça descoberta, ou seja, não pode usar boné, chapéu, gorro, então tem que ter nada na cabeça, e os braços estendidos ao longo do corpo. A gente chama de posição de sentido. Qualquer outra forma de saudação durante a execução, como acompanhar o hino com palmas, assobios, dançar, não está certo. Até mesmo a mão no peito, que a gente vê muitas pessoas cantando, segundo essa lei, é proibido, não está certo. E falando com o pessoal que cuida das cerimônias aqui na prefeitura, né? Eles falaram uma coisa que eu achei bem importante de contar para vocês. Quando tem o hino e a bandeira, muitas pessoas viram para o lado da bandeira. Não é preciso fazer isso, você pode cantar no seu lugar, no lugar que você está, na posição de sentido, sem nada na cabeça, né? Sem chapéu, sem boné, porque tanto o hino como a bandeira tem o mesmo valor pátrio. Isso eu não conhecia, aprendi com eles, legal, né? E agora nós vamos escutar o hino da cidade de Curitiba, certo? Cidade linda e amorosa, da terra de Guairacá, jardino cheio de rosa, capital do Paraná. Pela ridente paisagem, pela riqueza que encerra, Curitiba tem a imagem de um paraíso na terra. Curitiba tem a imagem de um paraíso na terra. Viver nela é um privilégio que goza quem nela está. Jardino cheio de rosa, capital do Paraná. Pérola deste planalto, toda faceira e bonita, na riqueza e na opulência, vive, resplande e palpita. Na riqueza e na opulência, vive, resplande e palpita. Subindo pela colina, altiva sempre será. Jardino cheio de rosa, coração do Paraná. Salve cidade querida, glória de heróis fundadores. Curitiba, linda joia, feita de luz e de flores. Curitiba, linda joia,
cidade linda e amorosa, da terra de Guaiacá, jardim luz cheio de rosa, capital do Paraná. E daí, gostaram de conhecer o hino de Curitiba? Aposto que muitos de vocês já cantavam, né, nas escolas. Toda semana tem um dia que a gente para e vai cantar o hino, que é muito importante. Faz parte da nossa pátria, do lugar que a gente gosta. Eu sou apaixonada por Curitiba, né? Mas, além desses símbolos, tem uma coisa bem interessante que a Vivi vai nos contar. Agora, um momento de curiosidade. Sabe por quê? Porque vamos conhecer outros símbolos da cidade de Curitiba. Olhem lá. Símbolo local é o prédio histórico da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. Ele foi instituído por meio da Lei Municipal 10.236 de 2001. E por que foi escolhido logo esse local? Porque é uma história da instituição e o incentivo à cultura e à educação. A ave símbolo, a gente fala da gralha azul, mas a gralha azul é símbolo do Paraná. Aqui em Curitiba, a ave símbolo é o grimpeiro, também conhecido por rabo de espinho da araucária. É uma ave que pode ser observado nos ramos dessa árvore. Ela foi reconhecida como ave símbolo do Paraná pela Lei Municipal 13.544 de 2010. A árvore símbolo é o pinheiro do Paraná, que também é a árvore símbolo do Paraná. E ela foi reconhecida como lei municipal em número 13.534 de 2010, que é aquela árvore que nos dá o pinhão, né? A flor símbolo, o manacá de cheiro. E a Lei Municipal 6.324 de 1982 estabeleceu então a flor do manacá como flor símbolo de Curitiba. E ela tem um perfume agradável, por isso que ela é conhecida como manacá de cheiro. A planta, que cresce em forma de arbusto, pode alcançar mais ou menos 1,5 metro de altura, ou seja, da altura da professora Viviane. Seu nome popular deriva de uma palavra tupi, manacá, que faz alusão a uma jovem de rara beleza. E a comparação acontece por causa de suas flores, muito bonitas e de cores fortes. Sua floração acontece principalmente nos meses de setembro a novembro, certo? E agora, você prestou atenção na aula? Agora você vai escolher a alternativa ou as alternativas corretas para responder as perguntas. Vamos lá? Qual é o significado das estrelas na bandeira nacional brasileira? É uma constelação no céu? É uma data importante, significa datas importantes? Ou são os estados brasileiros? O que você acha? Se você falou que é uma constelação no céu, acertou. Lembra que a professora falou que o desenho é como estava o céu no dia da proclamação da República? Agora, se você falou que é estados brasileiros, acertou também, porque cada estrela corresponde a um estado. Nós temos 27 estados, ou seja, 27 estrelas, contando também o Distrito Federal. Quais são as cores da bandeira de Curitiba? Verde, branca, vermelha ou amarela? Quais são as cores? Se você falou verde, acertou. Se você falou branca, acertou também. Vermelha, também. E o amarelo, ou seja, todas as alternativas estão corretas. Qual o motivo para hastear uma bandeira a meio mastro? Ou seja, de vez de erguer a bandeira até em cima, ela fica na metade. Será que é um sinal de respeito? É o falecimento de uma pessoa importante ou para não molhar a bandeira na chuva? O que você acha? Se você falou que é um sinal de respeito, está certo. E se você falou também que é o falecimento de uma pessoa importante para aquela cidade, também está certo. Agora, para não molhar a bandeira na chuva, isso acontece, né? E ainda mais em Curitiba, que às vezes está calor de manhã, de repente chove, volta calor e volta frio. Então não dá, a bandeira vai molhar mesmo.
Onde o brasão de Curitiba é utilizado? Em documentos, no cartão do usuário de transporte ou na bandeira municipal? O que você acha? Se você falou em documentos, acertou. Se falou na bandeira municipal, o centro da bandeira é o brasão, tá lá também. E no cartão do usuário de transporte também. Vamos para outra? E como que devemos cantar o hino? Em posição de sentido, dançando ou com a mão no peito? O que você acha? Se você falou em posição de sentido, está certo, ou seja, com a mão do lado do corpo, pezinho junto e com a cabeça descoberta, sem boné, sem chapéu, sem gorro, está certo. Agora, dançar durante o hino não é legal. E a mão no peito, que muitas pessoas utilizam, segundo a lei, também não está certo. Agora nós vamos fazer uma atividade. Desenhe ou escreva sobre os símbolos municipais, sobre eles e o que você aprendeu. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
E daí, terminou? Se não terminou agora, você pode terminar depois. Ainda mais que a gente aprendeu várias coisas sobre a bandeira, o hino, o brasão, sobre como devemos nos comportar, né, quando estiver cantando o hino, certo? Isso é bem importante. E a nossa aula terminou. Nos encontramos na semana que vem. Se cuide!